Exaltado seja a grandeza do Santo Espírito, na sua glória, no seu poder e majestade. Até aqui, o Senhor tem nos abençoado, nos guiado, nos guardado, e certamente que fazendo a nossa parte, Ele irá continuar para sempre conosco, que possamos ter a presença do Santo Espírito em nossas vidas, no nosso caminho, no nosso lar. Estou iniciando alguns estudos sobre o nosso viver diário, sobre a nossa vida no presente, sobre casamentos, vida 2. E existem muitos escritos, muitos versos, muitas mensagens escritas na velha aliança, que para trazermos para a nova aliança, é preciso que haja algumas correções no espírito para a edificação da nossa vida, para a edificação da igreja. Mulher virtuosa, quem achará? Quem escreveu estes versículos? A mulher sábia edifica a sua casa. Onde que se encontra estes versos? Provérbios 31, versículos 10 e 11. Provérbios 14, versículo 1. Quem escreveu estes versos? Que a mulher virtuosa, quem achará? Embora estes versos estão no livro de Provérbios, mas quem escreveu foi a mãe de um rei, o aconselhando ele sobre os valores de uma mulher virtuosa. Podem estes versos serem levados para a nova aliança como estão? Não podem ser levados, porque quando eu já andei pelas igrejas pregando, ouvindo pregações dos homens cobrando virtuosidade nas mulheres, falando que a mulher sábia edifica a sua casa, e muitas vezes estes homens, nós cobramos virtuosidade, sabedoria nas mulheres, os quais nós não temos nada de virtuosidade para oferecê-las. Então não são poucos homens, pregadores, pastores, que vivem pregando diante das igrejas, cobrando virtuosidade das mulheres, e muitas vezes nós homens
não temos nada de virtuoso para oferecer para estas mulheres. Bem que esta mensagem, valorizando a virtuosidade das mulheres, poderia ser aplicada na vida do rei Salomão, quando ele andava nos seus momentos de prazeres, de orgias. Embora no final da vida do rei Salomão, ele se converteu, se arrependeu dos seus atos, escreveu estes livros, muitos têm intensa admiração pelo rei Salomão. Eu não vejo o rei Salomão como alguém esplendoroso. Salomão pode até ter sido um exemplo para as pessoas no seu tempo, mas para nós cristãos que vivemos a palavra, o nosso exemplo são os exemplos apostólicos, os exemplos de Cristo. E quando eu prego procurando virtuosidade na vida de uma mulher, eu repliso: estas qualidades devem ter na minha vida também. Quando o homem tem uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, que ele a não valorize esta mulher, que ele não dá valor à virtuosidade desta mulher. A minha mãe sempre dizia, desculpe usar esta expressão, é como colocarmos um anel de ouro, um aro de ouro no focinho de um porco. Assim são aqueles que têm uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, e não valoriza esta mulher. Por isso que quando muitos homens chegam diante da igreja para pregarem sobre a virtuosidade das mulheres, muitas vezes estes não passam de sepulcro caiados. E eu, para a glória do Altíssimo, irei atualizar algumas linguagens do Velho, do Novo Testamento, sobre matrimônios na atualidade, sobre o nosso viver, a vida a dois na atualidade, porque existem muitas mensagens, eu repliso, que precisam serem corrigidas. E não devemos esquecer que quando procurarmos a virtuosidade na vida de uma mulher, esta virtuosidade deve estar na nossa vida também. No livro de 2 Timóteo 2, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria para entendermos a Tua palavra. Estes estudos são estudos em uma linguagem espiritual que o Senhor, a Senhora pode colocar na sala da sua casa para você assistir com seu marido, sua esposa, com seus filhos,
porque está faltando muitas linguagens nos líderes, os quais estão mergulhando a igreja no mais profundo abismo. E as linguagens destes não são linguagens que você deve ouvir. São interpretações, são linguagens que até nos envergonha de ouvir, de assistir. 1 Timóteo 2, de 9 a 15. O apóstolo Paulo fala que primeiro foi tentado a mulher. A mulher caiu em pecado primeiro. E depois o homem. Onde que foi a primeira tentação dos nossos primeiros pais? Velho Testamento. Desde a procriação da raça humana, Velho, Novo Testamento, não podemos culpar, ficar colocando culpas na mulher, porque ela caiu em pecado primeiro. Veja que eu irei procurar fazer essas correções, estas interpretações, com o máximo de responsabilidade. A mulher caiu primeiro? Sim. A mulher foi tentada primeiro? Sim. Mas quando nós temos uma companheira, isto é, na nossa vida presente, tanto pode cair em pecado o homem como a mulher. Vejam, senhores, que este fato, que primeiro a mulher caiu em pecado, está na velha aliança. E não podemos continuar colocando culpa na mulher como se elas fossem causadoras de todo o mal. Então, se nós temos uma mulher, uma esposa, tanto o homem pode cair em pecado, primeiro do que ela, como ela. Isto é, atualizando estes textos, para que o Senhor, a Senhora, nós não colocamos culpa na mulher como causadora de todos os males. Então, no livro de 1 Timóteo 2, de 9 a 15, talvez seja uma das maiores inspirações do apóstolo Paulo, onde ele fala que mulher não pode exercer autoridade na igreja, que a mulher deverá aprender em silêncio. Não permito ele falando que a mulher exerça autoridade sobre o marido na igreja, também nos lares. E o que o apóstolo Paulo quis dizer sobre isso? Isso é uma revelação que foi dado para poucos na terra. Uma mulher não pode ser autoridade na igreja, não pode ensinar na igreja. Por que este fato?
Vejam que inspiração do apóstolo Paulo. Ele nem sabia das revelações do Apocalipse. Que a mulher não pode ser uma autoridade na igreja. A mulher não pode exercer autoridade na igreja. Igrejas ordenadas, dirigidas por mulheres, não têm nenhum valor. Por que o apóstolo Paulo foi tão profundo em escrever esses textos, os quais poucos na terra sabem? O Senhor, a Senhora vai saber. O sistema não aceita mulheres. Poucos na terra tiveram esta revelação. O sistema babilônico é composto só de homens. E se a mulher não é reconhecida como uma autoridade na igreja, ela deve ficar longe da direção da igreja. Ela deve ficar fora, bem longe. Os homens não sabem disso. As mulheres não sabem disso. Que é uma bomba para estourar no colo, na mão dos sacerdotes da igreja. O sangue de todas as almas que se perderam, estão se perdendo e ainda se perderão dentro das igrejas, serão cobradas dos falsos profetas, dos falsos cristos, dos falsos profetas. Eis o porquê as mulheres devem ficar longe, porque o sangue das almas que estão perecendo, que perecerão, que estão perecendo dentro das igrejas, os pastores, os falsos profetas serão culpados desse sangue. E vejam no livro do Apocalipse que eles serão lançados, infelizmente, no lago do fogo e enxofre. Então as mulheres não podem atrair essa responsabilidade para elas, porque jamais elas vão conseguir consertar uma igreja, porque a autoridade das mulheres não é reconhecida na glória. Mesmo o sistema terreno da terra não reconhece as mulheres como uma autoridade. Apocalipse 13, 18. Isso aqui é muito profundo. Nessas interpretações sobre mulheres no céu, haverá coisas grandiosas para o nosso enriquecimento espiritual. Então, se o Senhor tem uma mulher que quer tomar frente de igreja, uma companheira, uma colega, um amigo, uma irmã, fala com ela para ficar fora. Isso é para o bem dela. Que os falsos profetas estão mergulhando a igreja no mais profundo abismo. Milhões de almas se perderam, estão se perdendo e se perderão por causa dos falsos profetas. E o sangue destas almas serão cobrados deles. Por isso que as mulheres devem ficar isentas da direção da igreja. No livro de Apocalipse 13, 18, veja a grandeza, quando o apóstolo Paulo fala que
mulher não deve exercer nenhuma autoridade na igreja. Ele nem sabia disso. Apocalipse 13:18 fala que o número é número de homem. Veja que mulheres não fazem parte. As mulheres não são aceitas no sistema. Temos aí um sistema das leis que está regendo o nosso país. Sempre será, por exemplo, 9 homens, 2 mulheres. Os votos das mulheres praticamente não consta. 5 homens, 2 mulheres. O sistema não aceita a direção, a palavra de autoridade de uma mulher. Eis o porquê no Apocalipse 13:18 fala que o número é número de homem. Ventilarei só um pouquinho para os senhores, entrarei mais na frente para falar deste detalhe. As sociedades secretas não aceitam mulheres porque parte do sistema. Só para os senhores entenderem. Quando falamos, aconselhamos nos meus estudos, estarei sempre aconselhando que mulheres não devem ser nenhuma autoridade na igreja, porque o sangue das almas, o sangue dos inocentes, serão cobrados dos falsos Cristo, dos falsos profetas. Então as mulheres devem ficar isentas, para que o sangue dessas almas não sejam cobrado delas. Elas nunca serão aceitas como parte do sistema. O sistema não aceita mulheres. Vejam a grandeza dos ensinamentos de Paulo, quando ele fala que não permite que mulher usa de autoridade na igreja, que mulher não exerça autoridade na igreja. Ele nem sabia o repliso da grandeza do livro do Apocalipse, da profundidade do sistema que descarta a autoridade das mulheres. Senhor te abençoe. Continuarei falando desse tema que é tão difícil, talvez até mais do que o livro do Apocalipse. Irei atualizar relacionamentos na atualidade. Irei atualizar algumas doutrinas escritas pelo apóstolo Paulo com responsabilidade, porque estas interpretações, os senhores não escutam, não veem. Em ministério de teologia, na vida dos líderes da igreja, eu repliso, senhores que estão frequentando o ministério, só estão comendo comidas requentadas e muitas vezes estragadas. As igrejas não têm mais profecias, mais revelações do Santo Espírito, porque o mesmo está fazendo a sua retirada da terra. E a igreja cada vez mais está se mergulhando na escuridão. Pegue aí o seu copo com água. Vamos entrar na presença do Criador. Mulher, pega aí a sua água. Vamos orar. Chama o seu marido, seus filhos. Vamos entrar na presença e vamos buscar para que a sua vida, o seu lar, seja visitado pela glória do Cordeiro. Altíssimo Criador, abençoe esta água,
ponha nela as tuas virtudes, o teu poder. Abençoe a vida desta mulher, dê-lhe a sabedoria, a vida deste homem, desta família. Quando bebermos desta água, ela possa ser a água da vida no nosso interior, para a glória do teu santo nome. Agora, feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração. Se você pode, tem condições, ajoelhe aí onde você está, que eu vou pedir a presença do Santo Espírito para que visite a sua vida, o seu lar, os seus caminhos no seu dia a dia. Altíssimo Criador, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade, visita a vida deste homem, desta mulher, desta família que está aí, meu Pai, na sua casa, ajoelhados, acompanhando esta oração, meu Pai. Que eles sejam visitados, protegidos, guardados pelo teu Santo Espírito. Que neste lar, nesta vida, possa existir, estar a presença, a proteção do Senhor, para a glória do Cordeiro, para a glória do teu santo nome, na sua glória, do seu poder e majestade. O Senhor te abençoe a você, todos aqueles que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.